zonen van het noorden. Westwaarts over Oosterzee op weg naar nieuwe orden. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do tiro, como vão? Tudo bem? Então, se você é aquele tipo de pessoa que sente aquele quentinho no coração a hora que puxa o gatilho, ouve o estampido, sente o recuo da arma e aquele cheirinho de pólvora, muito bem-vindo, a gente pode ser amigo. Hoje eu vou começar uma série sobre algumas mentiras que te contaram a vida toda sobre o desarmamento. A gente já tem 16 anos de Estatuto do Desarmamento e com ele uma enxurrada de mentiras aí que a mídia conta, que aquele seu amigo esquerdista conta e ele nem sabe de onde ele tirou essa informação. Vamos começar com a primeira mentira de todas. E essa série eu vou basear muito no livro do Benet, Mentiram Pra Mim sobre o Desarmamento. Recomendo muito você ler o livro e recomendo também você comprar. Quando for comprar, compra pelo site do movimento lá do Benet, que é o movimento Viva Brasil. É só você entrar no mvb.com.br, beleza? E vamos lá. A primeira mentira que se conta sobre o desarmamento civil. O governo desarma a população porque ele se preocupa com a segurança da sociedade. Isso é uma mentira. E por que é uma mentira? Vamos desenvolver isso daqui. Primeiro de tudo, um problema que a gente tem no Brasil. O Estado não é seu pai, o Estado não é sua mãe. Ele não tá nem aí pro que você pensa ou se você vive bem. O Estado tenta te convencer que é teu pai ou tua mãe. O Estado tenta te tratar bem, te dando algumas misérias, algumas migalhas e fingindo que isso é o suficiente, como saúde, um mísero SUS, umas estradas esburacadas e por aí vai. Mas não, o Estado não cuida de você. O Estado não se preocupa com o que você pensa ou se você está seguro. O governo brasileiro, durante muitos anos, muitas décadas, principalmente depois da República, o governo sempre fez o possível para tornar a população carente dos seus poderes. O Estado vai me defender, o Estado vai prover a minha escola, o Estado vai prover a minha previdência social. Tudo vem do Estado e o brasileiro ama o Estado por causa disso. Mas calma, cuidado. Amar o Estado é perigoso. Isso fortalece o surgimento de líderes carismáticos que transformam-se em ditadores. E no Brasil a gente tem um caso muito interessante que é o ditador Vargas. Getúlio Vargas foi um ditador e era amado pelo povo no começo do seu governo, era tratado como o pai dos trabalhadores, o pai dos pobres. E bom, hoje em dia a gente sabe no que deu, né? Uma ditadura violenta. O controle do Estado vem por meio da força. Hoje e sempre. Sempre foi assim. Sempre vai ser assim. E quem detém a força é quem detém as armas. E como que um governo faz para manter a sua dominação sobre uma população? Bom, para evitar como que ele vai fazer com que a população não se revolte ou não tenha meios de se revoltar? A gente pode usar a história como meio para entender o que acesso ou proibição de acesso às armas fez de diferença no curso da história. Vamos lá, vamos começar lá do começo da Revolução Francesa. A invasão lá e a queda da Bastilha. O que se conta é que foi por causa das torturas e bibibi e tal, beleza. Mas o pano de fundo que você deveria saber é que a porra da Bastilha tinha munição para um caralho. Era um paiol e por isso foi invadida, para poder manter a revolução por um bom tempo. Então a população precisava de armas para a revolução. E aí, já que a gente foi lá atrás, a gente pode vir aqui na frente agora, aqui do lado, Venezuela. Quem aí já viu a população com pau e pedra enfrentando a polícia armada, as milícias armadas? Por quê? Porque logo que se estabeleceu a ditadura na Venezuela, uma das primeiras leis em que se passam é o desarmamento. Foi assim na Venezuela ontem e foi assim na Alemanha nazista em 39, 38, logo que o Hitler se estabeleceu e começou a querer pôr as manguinhas de fora.
Esses são casos em que prova-se que quando só o Estado tem o monopólio da força, só o Estado tem o monopólio das armas e ninguém consegue se defender, é ele que toma conta de todo mundo e é ele que controla você. Agora a gente pode fazer um contraponto também histórico com o Brasil e os Estados Unidos, logo no período de independência de ambos. Assim que foi declarada a independência do Brasil, a maioria das províncias que tinham ligação, principalmente as províncias litorâneas, tinham milícias armadas, um grupo de pessoas armados que preveniam, fariam o papel de prevenir uma invasão portuguesa. Passado esse período, já nas regências, no período de regência, regente Feijó articulou para desmontar essas milícias, porque ele já tinha noção de que grupos de pessoas armados eram uma ameaça ao poder do governo. E aos poucos ele foi substituindo por uma Guarda Nacional, subordinada diretamente ao governo. E aí o contraponto seria a independência americana, que na sua Constituição, na segunda emenda, eles entendem que o posse e o porte de arma, bem como a formação de milícias, é um direito do cidadão. Os pais fundadores dos Estados Unidos sabiam que, além dos inimigos externos que ameaçariam a República mais tarde, existia sim a possibilidade de um inimigo interno. E por meio dessa segunda emenda, eles deram ao cidadão o direito de se defender não só de uma agressão, mas do governo tirânico que poderia vir a ocorrer em algum momento da história futura. Bom, um ponto interessante sobre o Brasil Império, o porte de arma era um direito de todo cidadão brasileiro livre. Quem não tinha acesso à arma? Negros e índios. Eles não tinham esse direito. Então, mais uma vez mostrando que o controle sobre arma, controle sobre acesso à arma, é essencialmente um controle social, não tem nada a ver com segurança. A primeira campanha de desarmamento registrada na história do Brasil ocorre exatamente durante a ditadura Vargas. Nessa época, dois movimentos tomavam o Nordeste: o coronelismo e o cangaço. Para o ditador Vargas, a ideia de eliminar os cangaceiros à força era palatável. Veja bem, a gente tinha um ditador que era muito bem avaliado pelo povo, de um lado, e do outro lado a gente tinha bandidos que invadiam, matavam, roubavam e cometiam várias outras violências, né? Então, a ideia de eliminar esse tipo de movimento era bem palatável para a sociedade. Então esse era o ponto fácil, era a força pela força e daria certo. Agora, e para derrubar os coronéis? Esses caras eram grandes fazendeiros, tinham muitas terras e muita gente que trabalhava para eles. Bom, o que eles fizeram? Utilizaram aquele discurso de que as armas desses coronéis eram roubadas, eram desviadas para o próprio cangaço. Esse discurso te soa familiar? Ah, aquele revólver daquele senhor foi roubado e hoje em dia está sendo usado em algum assalto. Pois é. Esse discurso cola até hoje, por mais que a gente saiba que é totalmente errado. Se fosse assim, se a arma do cidadão fosse a base de sustentação do armamento dos bandidos, bom, a gente não ia ver traficante com fuzil, com metralhadora automática, com lança-granada, com lança-rojão. Isso eu não tenho em casa, infelizmente. Isso o governo me proíbe de comprar, mas não proíbe o traficante de comprar. Bom, com esse discurso
da ditadura Vargas colou em muitos dos coronéis da época. E eles foram e entregaram voluntariamente as armas para os oficiais de polícia. Como aconteceu após o Estatuto do Desarmamento aqui no Brasil, após 2003, 2004. Bom, o resultado, vamos lá, vamos fazer um exercício e a gente tenta ligar o que aconteceu nessa época do Brasil com o que acontece hoje em dia. De um lado, a gente tinha fazendas, vilas e pequenas cidades totalmente desarmadas. Do outro lado, a gente tinha grupo de cangaceiros totalmente armados, dispostos a roubar, matar, estuprar e queimar tudo que vinha pela frente. Vocês já viram isso acontecer em algum lugar? Tipo, qualquer cidade do Brasil, em que o assaltante chega em qualquer pessoa na rua e assalta porque sim, porque ele pode, porque ele sabe que ninguém vai reagir, porque ele sabe que em lugar nenhum vai ter alguém que vai exercer a força contrária a ele. Talvez eu já tenha visto isso acontecer em algum lugar. Peraí, talvez seja no Brasil. Para você ver o resultado disso lá na época do cangaço, existem até documentos que apontam que o próprio Lampião agradeceu ao comandante da Força Policial Nordestina por ter facilitado o trabalho da sua vida. Voltando aí, também fica fácil entender que após o cangaço, o governo iria atrás dos coronéis. E isso foi feito, realmente. Que agora eles já estavam desarmados, foram presas fáceis. Muitos foram presos, alguns foram até assassinados. Um outro evento que ficou famoso também durante a ditadura Vargas foi a Revolução de 32, que inclusive, após a Revolução, Getúlio Vargas editou um decreto. Esse decreto se fez valer até esse ano, de 2019. Na verdade, não exatamente esse decreto, mas as consequências dele. Esse decreto dava ao exército os poderes para restringir os tipos de calibres que cada parte da sociedade teria acesso. E aí a gente tem, por exemplo, aquelas medidas máximas de calibre para civil, ficou o ponto .40 para a polícia e o 9mm para o exército. E o porquê disso? Porque durante a Revolução de 32, os paulistas invadiram muitos paióis do exército brasileiro, roubaram as armas, roubaram munição e usaram tudo isso contra o exército. Então, mais uma vez, o controle, nesse caso dos calibres, é um controle social. Foi feita essa restrição para que não se tenha mais munição para insurgência, ou que se dificulte muito mais que tropas revolucionárias ou tropas insurgentes tenham acesso à munição, por exemplo, do exército, que teria muito mais munição do que uma força de polícia. Além de munição, a polícia de São Paulo, na época da Revolução, que na época era chamada de Força Pública, importou vários fuzis da CZ, que é uma fábrica de armamento da República Tcheca, muito boa, por sinal. Eles produzem fuzis e pistolas muito bons. Eu um dia queria adquirir um. Inclusive, muita gente não sabe disso, mas até hoje, qualquer polícia do Brasil, quando precisa fazer compra de armamento longo, por exemplo, fuzil, submetralhadora, qualquer coisa que não seja pistola ou revólver, ele precisa diretamente pedir uma autorização para o exército. Será que isso dificulta um pouco a vida da polícia? Ter que pedir autorização lá para o exército liberar, para eles poderem comprar fuzil. E aí, para que serve isso? É controle, meu amigo. É o medo do governo de uma revolução. É o medo do governo de que a população fique contra ele e tenha força de ir contra ele. Sempre é controle.
Eu queria voltar no ponto da restrição de calibre e fazer uma observação muito interessante. Essa restrição que vem desde a nossa Revolução de 32 veio até 2019. Nenhum presidente até o momento teve coragem de fazer o que o Bolsonaro fez. E eu não estou aqui defendendo o Bolsonaro, eu não estou aqui glorificando o cara, eu só estou falando o que o cara teve coragem de fazer, que foi pegar uma restrição idiota, uma restrição inútil, uma restrição que mais atrapalha, uma restrição que coloca em risco a segurança de vários policiais, de vários agentes de segurança, porque o governo tinha medo de uma revolta. Nenhum presidente que passou na cadeira desde 1932 teve coragem de derrubar a restrição a calibres no Brasil. Hoje em dia, as coisas melhoraram um pouco. Por exemplo, a restrição a calibre de fuzil ainda é uma coisa que me irrita. Por que o cidadão comum não pode ter um fuzil? Qual é o medo? Que pessoas saiam atirando? Qual é o medo? Que bandidos tenham acesso a fuzil? Qual é o medo? Que pessoas entrem atirando em lugares? Não, galera, vocês têm que entender. O problema do fuzil não é a violência urbana, não é que vai ter gente maluca por aí entrando nos lugares e atirando. Até porque a dificuldade para comprar um pequeno revólver é tão grande, leva tanto tempo e é tão caro, que o cara que compra um revólver e o cara que compra um fuzil não vão ter a falta de capacidade cerebral para entrar num lugar atirando, ou não vai ter a falta de cérebro de usar o próprio fuzil, que tem 200 milhões de documentos e provas de onde você está, de onde ele é guardado, de que em gaveta ele está colocado, para cometer um assalto, sabe? Isso não faz o menor sentido. Voltando à parada do controle. Lembra, a mensagem que tem que ficar: controle de armas não tem nada a ver com segurança. Controle de armas tem a ver com controle social. Se o seu governo controla as armas, é porque ele quer controlar você. Outra, o Estado não se importa com você. O político não se importa com você. O político anda armado, o político tem segurança armado. O político, até o político desarmamentista, aquele cara do PSOL que odeia a polícia, que quer que a polícia acabe, que odeia as armas, que fala mais livros e menos armas, esse cara anda com escolta armada, esse cara tem carro blindado, então ele não tá nem aí pra sua segurança. Agora fica uma reflexão aí pra ti, pesquisa aí pra mim, por que será que todo país que perde uma guerra é obrigado a entregar suas armas? A Alemanha, depois que perdeu a Primeira Guerra, ficou impedida de produzir armas por muitos anos. O Japão, até hoje, tem sérias leis de desarmamento. E não é porque o Japão é um país legal que aboliu as armas. Não. É porque eles perderam a guerra. E quando eles perderam a guerra, os aliados impuseram isso a eles. Então, nessa guerra entre governo e cidadão, o cidadão desarmado, ele já perdeu a guerra. A gente só tá aqui como perdedor. E é isso, galera. Esse foi mais um episódio do 9mm Podcast. Eu não disse o nome no começo, eu esqueci. Desculpa, gente. Eu tô aprendendo a fazer essa parada. Eu nem sei direito se ficou boa a gravação. Eu não sei direito se ficou boa a edição. Mas eu tô fazendo o meu melhor. O importante aqui é a informação. Espero que vocês tenham gostado. E eu queria fazer uns agradecimentos aqui, galera. Primeiramente pro @astronavesonora. Esse cara, ele é muito legal. Ele sempre... tá indicando novos podcasts pra galera, sempre tem muito podcast bom, e ele tem um aplicativo, Red Pilados. Baixa o aplicativo Red Pilados aí na loja do Google. Eu não sei o nome da loja do Google, porque eu sou um idiota que usa iPhone. Desculpa, gente. Também queria agradecer a @AmandaM_N. Foi ela que marcou o Astronave Sonora no meu podcast, e aí uma galera ficou conhecendo. Também queria agradecer as meninas do Back to the Kitchen pela divulgação. É isso, galera. Valeu, leiam. Se possível, comprem o livro do Benet. Só existem dois tipos de desarmamentistas no mundo: os mal informados e os mal intencionados. Valeu, galera. Até mais. God made the animals and God made the trees.
God made you, well, hell, he even made me. And he gave me this voice so I could be a singer. So you tell me why I've got a trigger finger. I like guns, I like the way they look. I like the shiny steel and the polished wood. I don't care if they're big or small. They're for sale, well, hell, I want them all. I like guns, I like guns, I like guns. I like guns, I like guns, I like guns.